Bendita fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. A igreja espiritual. Qual a igreja que Ellen White fala, que embora enfraquecida e defeituosa como seja, é o único objeto na Terra a que Cristo concede sua suprema consideração? O que é realmente a igreja, segundo a Bíblia? Qual o primeiro versículo da Bíblia, onde aparece o termo igreja? Você se lembra? Foi dito por Jesus, em Mateus 16, verso 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro afirmou que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus disse que sobre esse fundamento, que Pedro falou, sobre Jesus o Filho de Deus, ele iria fundar sua igreja. Pedro expressar a verdade, que é o fundamento da fé da igreja. A verdade confessada por Pedro é o fundamento da fé do crente. É aquilo que o próprio Cristo declarou ser a vida eterna, o desejado de todas as nações. Página 412 e 413. A verdade confessada por Pedro foi que Cristo é o Filho do Deus vivo. Igreja vem do termo grego eklésia, que significa congregação de crentes fiéis. É isso que a palavra bíblica quer dizer. Congregação de crentes fiéis. Desde o princípio, almas fiéis constituíram a igreja sobre a terra. Em cada era, teve o Senhor seus vigias, que deram fiel testemunho à geração em que viveram. Atos dos Apóstolos, página 11. A Igreja de Cristo é constituída de almas fiéis. Se eu não estou sendo fiel, não sou Igreja de Cristo. Com isso em mente, qual foi a primeira igreja de Deus na terra? Deus tinha uma igreja quando Adão, Eva e Abel receberam com alegria as boas novas de que Jesus era seu Redentor. Manuscrito 43, 2 de agosto de 1900. A igreja é constituída de almas fiéis. E almas fiéis não surgiram na época dos apóstolos. No princípio, a família de Adão era uma igreja. O apóstolo Pedro afirma: sois edificados em um templo espiritual. 1 Pedro 2, 5. A igreja de Deus é espiritual. Uma pessoa fiel está integrado dentro de uma igreja espiritual, que está acima de todas as organizações religiosas que há no mundo. Cristo ensinou que sua igreja é um reino espiritual. Ele mesmo, o príncipe da paz, é a cabeça de sua igreja. Review in the Herald, 18 de agosto de 1896. Cristo amou a igreja para santificá-la e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5, 25. Essa igreja santa e gloriosa, inculpável, não pode ser uma organização religiosa. Está falando de um grupo de pessoas santas e sem manchas. Onde estava representada simbolicamente essa igreja espiritual. O tabernáculo judeu era um símbolo da igreja cristã. A igreja na terra, composta pelos que são fiéis e leais a Deus, é o verdadeiro tabernáculo, do qual é ministro e redentor. Sinais dos Tempos, 14 de fevereiro de 1900. O tabernáculo é um símbolo da igreja cristã. O que quer dizer essa parte? A igreja na terra. Significa também que há uma igreja no céu. Se a igreja é composta por pessoas fiéis, significa que Deus tem também uma igreja no céu. Os crentes da terra e os seres celestiais, que nunca pecaram, constituem uma só igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 366. Os fiéis que existem agora na terra, que não dependem de uma denominação religiosa, e os seres celestiais, que nunca pecaram, constituem a igreja de Deus. Os seres celestiais são nossos irmãos.
Quando começou a formação da igreja cristã? Com a escolha dos primeiros e poucos discípulos, e seu esforço pessoal, estava começando a fundação da igreja cristã. Espírito de Profecia, volume 2, página 66. Então, foi Jesus Cristo que fundou a igreja cristã, com a escolha dos apóstolos. A igreja não foi fundada no Pentecostes. Não foi os apóstolos que fundaram a igreja de Cristo. Foi Jesus. Quando os apóstolos começaram a trabalhar no Pentecostes, quem trouxe os membros para a igreja? O Senhor acrescentava à igreja, reunião de fiéis. Aqueles que iam sendo salvos. Atos 2, 47. A igreja de Deus é espiritual. É Deus que funda, organiza, chama e dirige as pessoas. Durante um tempo, os apóstolos tiveram dificuldade em assimilar esse conceito de igreja espiritual. Eles disseram: Mestre, olha que pedras, e que edifícios. Marcos 13, 1. Os judeus adoravam o templo, e se deixavam tomar de maior indignação, por qualquer coisa, que se dissesse contra o edifício, do que se falado fora, contra Deus. Primeiros Escritos, página 198. Deveriam tirar esse conceito de templo de tijolos, sinagogas, e focar num templo espiritual. Há uma reunião de pessoas nas casas. A Bíblia menciona 7 igrejas nas casas. A igreja na casa de Cornélio, Atos 10, 23 e 24. A igreja na casa de Maria, Atos 12, 11 a 16. A igreja na casa de Lídia, Atos 16, 39 e 40. A igreja na casa de Priscila e Aquila, Romanos 16, 3 a 5. A igreja na casa de Gaio, Romanos 16, 23. A igreja na casa de Filemon, 1, 2. A igreja na casa de Ninfa, Colossenses 4, 15. O Espírito de Jesus, e os anjos, começaram a organizar as igrejas nos lares, fora da organização religiosa, porque ela havia se corrompido. Essa congregação de fiéis, que se reunia nas casas, tinha 2 características. Primeira característica: o Israel de Deus são aqueles que estão convertidos. Olhando para o alto, página 74. Se eu não estou convertido, pode ser católico, pentecostal, testemunhas de Jeová, etc. Eu só pertenço a uma organização religiosa, mas não pertenço à igreja espiritual de Deus. Estou eu, realmente convertido, ou só faço parte de uma denominação? Se renunciastes ao próprio eu, entregando-vos a Cristo, sois um membro da família de Deus. O maior discurso de Cristo, página 110. Essa frase pode ser lida ao contrário. Se não renunciastes ao próprio eu, se não entregastes a Cristo, não sois um membro da família de Deus. Segunda característica: aqueles que estão procurando obedecer a Deus, e purificar o coração pela obediência à verdade, são o povo escolhido de Deus, seu Israel moderno. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 105. A igreja são aqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos. Olhando para o alto, página 145. Então, as 2 características daqueles que fazem parte do povo de Deus são: 1. Estar convertidos. 2. Ser obediente aos mandamentos. Muitos acham que por fazer parte de uma denominação, já é um cristão, mas estão totalmente enganados. Deus tem uma igreja, não é uma grande catedral, nem é a instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, verso 20. Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a igreja de Cristo. Pois somente a presença do Santo e Altíssimo, que habita a eternidade, é que pode constituir uma igreja. Olhando para o alto, página 309. Essa é, sem dúvida alguma, uma verdadeira definição da igreja de Cristo.
João declarou aos judeus que sua aceitação diante de Deus era decidida por seu caráter e vida. A declaração de nada valia se sua vida e caráter não estivessem em harmonia com a lei de Deus. Não eram seu povo. O desejado de todas as nações, página 107. Se o caráter e a vida não está em harmonia com a lei de Deus, essa pessoa não faz parte do povo de Deus. Os judeus achavam que não importava o quanto eles pecavam, eles seriam sempre o povo de Deus. Os discípulos tiveram que sair do templo para a igreja nas casas, e os judeus não entenderam isso. O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele retirou deles o reino de Deus e transferiu aos gentios. Deus continuará a trabalhar desse modo com todo o ramo de sua obra. Quando uma igreja se demonstra infiel à obra do Senhor, seja qual for sua posição, embora elevado e sagrado seu chamado, o Senhor não pode mais agir com ela. Outros então são escolhidos para levar importantes responsabilidades. Mas, se estes, por seu turno, não purificarem sua vida de todo erro, se não estabelecerem princípios puros e santos em todas as suas fronteiras, então o Senhor os afligirá pesadamente e os humilhará. E a menos que se arrependam, os removerá de seu lugar e fará deles um opróbrio. Olhando para o alto, página 125. Deus pode utilizar seu povo para uma missão, mas se eles deixam de ser fiéis, ele chama outras pessoas para terminar sua obra. Deus escolheu os adventistas para ser seu povo fiel, mas isso não significa que seremos o povo de Deus pelo resto da vida, se nos tornarmos infiéis como os judeus. E como os judeus não entenderam essa transição do templo para a igreja nas casas, perseguiram o povo de Deus e os chamavam de diabos, etc. Assim acontecerá agora. A Bíblia diz: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 8, 3. Aqui diz, de casa em casa, não diz, de sinagoga a sinagoga, e no templo. De onde veio esse conceito de que igreja é um edifício, ou uma organização religiosa? Veio da Igreja Católica. Observe essa próxima declaração. Não somos salvos como uma seita. Nenhuma denominação tem qualquer virtude que nos coloque em condição favorável diante de Deus. Somos salvos individualmente, como crentes no Senhor Jesus Cristo. Review and Herald, 10 de fevereiro de 1891. Muitos acreditam que por ser adventista, já estão salvos. Mas aqui diz, nenhuma denominação. A maioria do povo de Deus estão nas outras denominações. Observe isso. Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes, e um grande número nas igrejas católicas, que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com o seu conhecimento, do que um grande número entre os adventistas observadores do sábado, que não andam na luz. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 387. A grande maioria dos adventistas não estão nem aí para a luz que Deus lhe deu. Estão repetindo a história dos fariseus. Eles guardavam o sábado, devolviam os dízimos, e a igreja, liam a Bíblia, cantavam sobre o Messias, falavam sobre o Messias, e quando o Messias veio, mandou matar o Messias. Agora vamos ler uma das citações muito mal utilizada pelos adventistas. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece. Ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora, no joeiramento. A palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Ninguém, senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra de seu testemunho, será encontrado com os leais e fiéis, sem mácula nem ruga de pecado, sem engano em sua boca. Maranata, página 30. Os adventistas do sétimo dia usam essa citação para dizer: nossa igreja nunca vai cair. Não importa se ela está envolvida no ecumenismo, se mudou as doutrinas, etc. Essa citação continua. Os remanescentes, que purificam sua alma,
Ao obedecer à verdade, adquirem força do processo de provação, exibindo a beleza da santidade, em meio à apostasia prevalecente. Olhando para o alto, página 350. Esse é o povo que nunca cairá. Não é uma denominação. É a igreja que está edificada sobre a rocha, a igreja espiritual de Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra os fiéis, a igreja espiritual de Deus. Milhões de professos cristãos, de todas as denominações, se perderão nesses últimos dias porque não mudaram seu conceito de denominação para a igreja espiritual de Deus. Mas os fiéis sairão desse conceito de igreja-denominação babilônica para a igreja espiritual de Deus. Eles nunca cairão, e nunca serão Babilônia, porque serão guiados até o fim, pelo Espírito de Deus. Jesus virá, para buscar um grupo de fiéis, que aparecem nesse texto. O grupo que está escrito em Romanos 9:27. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. E tendo na fronte escrito seu nome, e o nome de seu pai. Apocalipse 14, verso 1. Nome é o caráter. Um grupo de todas as denominações, que deixaram tudo, para se unir a essa igreja espiritual de Deus. Grupo Adventista de Cotia. Levando a verdade até você.